Lucas Silva renovou o contrato com o Cruzeiro, né? Confesso que na hora que eu vi a notícia, eu falei, uai, mas de novo, né? Porque ele renovou o contrato há tão pouco tempo, o contrato dele iria até o fim de 2026 e agora foi estendido por mais um ano. O Príncipe fica na toca até o final de 2027. Como que você recebeu essa notícia, Amanda? Fiquei surpresa, eu confesso. Acho que até por conta mesmo de ser um contrato que se encerrava, né, em 2026, no final de 2026, pensando em termos contratuais, ainda estava distante, né? Mas o Cruzeiro quis se antecipar ao movimento. É claro que, de alguma maneira, o Cruzeiro existia um planejamento e também em relação a esse atleta, o que deve acontecer e como aconteceu também com o próprio Lucas Romero, né? De manter atletas que vêm desempenhando bem, que tem também uma identificação com o clube. Mas foi uma surpresa para mim. O Lucas Silva deu sim a volta por cima, principalmente com relação à chegada do Leonardo Jardim. É hoje um jogador importante nesse encaixe da equipe, vem mostrando também regularidade. Acho que isso também faz uma certa diferença no setor do campo, que costuma ser o coração de qualquer equipe. Agora, essa ampliação de contrato não era uma medida de emergência, né? Isso acho que fica muito claro também para nós torcedores. Eu vejo mais como uma ação estratégica, pensando que o Cruzeiro talvez esteja já tentando equilibrar algumas ações e pensando médio e longo prazo, mas para mim é mais uma decisão que reforça a identidade do time. É uma maneira do Cruzeiro blindar algumas peças chaves dessa equipe, principalmente aquelas peças que vêm sinalizando estabilidade. Acho que todo o movimento, Caramujo, amigos, passa também pelo aval do Leonardo Jardim. Se em outros tempos o Cruzeiro tomava decisões que poderiam ser até precipitadas, nesse momento parece que o Cruzeiro faz algo bem planejado e com aval também de quem tem tido autonomia e responsabilidade. Então vejo até como algo um pouco mais tranquilo, já que a gente reforça também aquilo que o Cruzeiro deseja, ser uma equipe ambiciosa, com atletas qualificados e que tem um aval do treinador. Mas, de qualquer forma, eu fiquei surpreendida. Eu também fiquei surpreso, porque não há muito tempo o Cruzeiro renovou o contrato com o Lucas Silva, né? E aí é engraçado ver os movimentos assim dos torcedores no geral, porque quando o Lucas Silva renovou, por exemplo, há alguns meses, se foi muito contestado, né? Acho que até boa parte da torcida do Cruzeiro não gostou muito por conta das últimas atuações do Lucas, da insegurança em torno do Lucas Silva. E agora, hoje, com ele sendo um titular absoluto, um capitão do time do Leonardo Jardim, as coisas mudaram de figura, né? É uma renovação consideravelmente extensa, né? Porque o Lucas agora vai até o fim de 2027 ser jogador do Cruzeiro, se nada de diferente acontecer até lá. E acho que já dá para a gente começar a pensar de um Lucas Silva encerrando a carreira no Cruzeiro, né? Acho que ele vai ter lenha para queimar depois de 2027, mas já vai estar aí na faixa dos seus 34, 35 anos. E aí vai muito ao encontro da questão da identidade que a Amanda falou, né? Quando a gente pensa em Lucas Silva, a gente pensa em Cruzeiro, né? Um cara extremamente identificado, que a gente sabe muito bem que conseguiu realmente render em alto nível com a camisa do Cruzeiro. E aí vai ficar por mais algum tempo por aqui. Acho realmente que vai acabar encerrando a sua carreira com a camisa do Cruzeiro, e vamos ver se outros movimentos nesse sentido vão ocorrer, mas é curioso ver o Cruzeiro renovando com o Lucas Romero numa semana antes, né, e aí posteriormente com o Lucas Silva, justamente os dois líderes. Tinha um contexto mais específico, né, acho que até com um grau maior de urgência, no caso o Lucas Romero, porque além de ser um jogador mais jovem, com mais mercado, estava aí caminhando para um fim de contrato. No caso do Lucas Silva, um pouco diferente. Mas é um Cruzeiro que quer contar com o jogador, que entende a sua importância dentro e fora de campo. Espero realmente que ele possa estar rendendo em alto nível até lá. Tem a questão da idade, dele ser um volante e tudo mais. Acho que tudo isso o Cruzeiro considerou antes de renovar com o Lucas Silva, até porque
no Cruzeiro, creio que hoje em dia as coisas não ocorrem de qualquer maneira. Mas, no geral, fiquei satisfeito, sim, pela renovação de contrato do Lucas Silva. Não dá para a gente dizer que o desempenho dele em campo não merecesse, né, uma valorização, porque eu acho até que, uma pergunta para vocês, esse é o melhor Lucas Silva que eu me lembro jogando no Cruzeiro, tá? Melhor até que o primeiro lá de 2013, 14, que eu achava um jogador meio afoito. Essa fase atual dele é muito boa. O que eu me pergunto é se não é um recorte curto demais, né? Para você já ampliar por mais um ano, porque o contrato dele não acabaria nesse ano, né? Como era o caso do Lucas Romero, que também renovou. No caso do Romero, a gente precisava realmente discutir essa renovação, até para não correr o risco de perdê-lo de graça. O Lucas Silva não, né? Não é um jogador que estava no mercado, que a gente poderia perder. O Cruzeiro já tinha uma segurança de manutenção. Vocês acham que talvez passou por, digamos assim, uma equiparação? Tipo, o Cruzeiro renovou com o Romero e falou, pô, o Lucas Silva tem uma importância similar a ele, talvez ficou ali uma diferença de salário e tudo mais, e o Cruzeiro está tentando trabalhar assim com valores próximos para evitar esses problemas que a gente sabe que às vezes acontecem de ciúme dentro do plantel. Por mais que o Lucas Silva nunca tenha dado indício nenhum nesse sentido, sempre foi muito bom profissional. Caramujo, eu confesso que eu cheguei a pensar isso, exatamente isso que você falou. Uma outra hipótese é com relação ao mercado, a vitrine, né? Que acaba deixando jogadores que estão bem mais em evidência. A partir do momento que você renova, a gente sabe que tem também a questão salarial que costuma mudar, e aí automaticamente também você coloca jogadores no mercado com valores também que sejam jogadores que sejam mais valorizados, porque a gente sabe que muitas vezes a multa e a valorização implica também na questão salarial. São duas hipóteses, talvez o Cruzeiro fale um pouco mais sobre isso lá para frente, até mesmo nesse retorno de atividades dos atletas. Agora, o Lucas sempre foi muito profissional, né? Mesmo no momento muito ruim dentro do Cruzeiro, foi quem trabalhou calado, quem hora nenhuma fez nenhum tipo de reclamação, principalmente via imprensa, e nem quando ele estava bem, como está hoje dentro do Cruzeiro, ele toca no assunto de falaram de mim, ou duvidaram da minha capacidade. Não, hora nenhuma ele quer voltar nesse assunto no momento que ele não estava tão bem, e que é muito natural em um momento de oscilação de qualquer atleta, a imprensa também fale sobre, né? Porque muitas vezes a gente está falando da atualidade. Mas existem essas duas possibilidades. Não sei se isso aconteceu de fato, mas acho que o que mais certo é que o Cruzeiro hoje existe um aval de quem é o comandante dessa equipe. Existe essa avaliação técnica e, com certeza, o Leonardo Jardim enxerga potencial no Lucas também a médio e longo prazo. Não à toa, o Cruzeiro acaba fazendo uma renovação de contrato, talvez sem tanta necessidade, mas que o Cruzeiro já faz esses movimentos e mostra também para o restante do grupo, né, que um trabalho bem feito, um trabalho bem executado, um profissionalismo também interno, isso vai fazer a diretoria também valorizar cada vez mais os atletas. Eu penso que a renovação do Lucas Silva realmente foi condicionada ao que aconteceu com o Lucas Romero. Até quando a gente olha o perfil dos dois jogadores, né, extremamente identificados, líderes, que buscam internamente também ajudar nesse controle do vestiário, né, auxiliar o trabalho do Leonardo Jardim. E quando a gente pega aí um recorte de falas do Leonardo Jardim, que hoje claramente tem uma participação muito forte, muito grande no departamento de futebol do Cruzeiro, ele fala muito sobre gestão de grupo, né? E dentro dessa gestão de grupo entra o aspecto financeiro, de valorização do jogador. Por mais que o Lucas Silva, ele de fato ame o Cruzeiro, não duvido disso, mas para o atleta é importante ter uma valorização, né? Ele ser remunerado, ele entender que tem uma estabilidade contratual. Então, pensando no aspecto do Lucas Silva e em como o Leonardo Jardim busca manejar bem esse grupo de jogadores, para mim faz total sentido a gente pensar que uma renovação condicionou a outra, né? E aí talvez a gente possa ver mais movimentos assim mais para frente. E faz muito sentido isso que a Amanda falou, né? De
de ser uma extensão de contrato que serve como uma mensagem, como um recado, e até mesmo como um direcionamento para os jogadores, né? Se eles querem ficar mais tempo no Cruzeiro, se eles querem ser valorizados, basta eles se comportarem e desempenharem, como o Lucas Romero e o Lucas Silva têm feito nos últimos tempos. E acredito até que o Cruzeiro, pelo menos no primeiro momento, né, Caio e Emerson, não esteja tão preso à questão da idade, né? Porque a gente sabe que é um atleta já com uma idade mais avançada e que naturalmente os movimentos dos clubes são para que atletas mais velhos muitas vezes não tenham um contrato tão extenso dentro dos clubes, né? Acho que o Cruzeiro agora está avaliando nesse primeiro momento aquilo que o atleta vem entregando tecnicamente e aquilo que ele faz também durante os treinamentos, sem contar a questão mesmo dessa identificação que tanto o Lucas Romero quanto o Lucas Silva têm com o clube. Acho que ficar preso somente na idade talvez seja pouco. O critério seja muito abaixo daquilo que é esperado internamente enquanto gestão de grupo.